o meu tipo de procrastinação é esse. Eu deixo tudo pro final e aí eu faço melhor no final. Gente, isso não é saudável. Isso pode ser um hábito, mas está sim causando estresse. É claro que tá. Óbvio que tá. E aí a gente pode olhar para a pirâmide de Maslow e a gente pode ir num nível mais profundo, que é entender as particularidades de cada pessoa mesmo. De novo, tem gente que se acostumou com a gritaria, que é extremamente estressante, mas que é o ruim que a pessoa está acostumada. E aí, tanto é estressante viver naquele caos, quanto vai ser extremamente estressante e desesperador sair daquilo ali. E por quê? Porque a falta de comunicação vai gerar uma série de coisas. E o que a falta de comunicação vai gerar? Eu vou dizer pra vocês que falta de comunicação pode ser um gerador de estresse, até se a gente pensar que a pessoa não ouviu. E que a pessoa não presta atenção em ti. E que tu fala e a pessoa não escuta. Sabe essas coisas? Então, assim, sempre isso que a gente tá falando vai representar uma origem muito mais profunda. Presta atenção no filho que não chama. Por quê? É muito fácil a gente dar atenção para aquela pessoa que tá pedindo. E aí, de uma forma ou de outra, tu tá monitorando um pouco melhor. Agora, aquela pessoa que não te chama por ser mais independente, ou por resolver mais as coisas, ou por ser a pessoa que resolve o problema e não a pessoa que cria, a gente vai deixando de lado. Os conflitos podem aumentar o estresse de algumas pessoas, como foi o que a Lana ali trouxe, enquanto evitá-los pode ser uma imensa fonte de estresse para outras. Lembram quando eu trouxe sobre macroprocrastinações? As macroprocrastinações geralmente são o tipo de procrastinação que envolve um conflito para ser solucionado. Então eu tenho uma situação que está me gerando desconforto, e isso está me gerando desconforto, está me gerando estresse, está me gerando estresse, está me gerando desespero, e o jeito de eu resolver era tendo uma conversa. Mas como eu não achava que essa conversa seria amigável ou pacífica, eu vou empurrando, eu vou esperando, eu vou deixando. E isso vai me matando por dentro. Então, às vezes, a gente alimenta o estresse e alimenta a macroprocrastinação por não querer viver aquele conflito. A fulana tá estressada hoje. Não! Ela está hoje reativa, ela está hoje explosiva, ela está hoje com probleminha de falta de educação. Agora, estresse, a gente não tem como saber se outra pessoa tá estressada ou não. O que a gente precisa, e é o meu objetivo com a aula de hoje, é que a gente consiga identificar isso na gente e entender mais sobre o outro para respeitar quando isso estiver acontecendo. Gerenciar soluções é isso. Se eu sei que na minha equipe eu tenho esse risco, eu vou cuidar desse. Vou contar uma outra história para dar um exemplo de equipe, já que estamos falando mais de equipes hoje. Só que eles precisavam dessa margem pra criar. E eles tinham essa criatividade, eles precisavam disso do jeito deles. E se não fosse assim, não seria de jeito nenhum. Ia virar um inferno pra eles, ia virar um inferno pra mim, ia virar um inferno pro cliente, ia virar um inferno pra empresa inteira. A gente precisa pelo menos perceber quando não tá bom. O que não dá é pra gente ficar achando que tá tudo ótimo e eu tô dando o meu melhor e isso é suficiente. Não! A gente tem que perceber o que realmente precisa de ajuste. Que muitas vezes são feitas reuniões que não precisam. E aí, tu precisa marcar uma reunião extraordinária para falar sobre um assunto que é realmente importante, porque nas reuniões periódicas não tem isso. Essa cultura já gera estresse para pessoas que lidam com essas inseguranças. Ele é bem comum, porque tem muita gente que contrata processos de mentoria sem nem saber de que é a mentoria, né? Um processo de mentoria, gente, eu já disse pra vocês, mentoria é uma modalidade de ensino. Essa modalidade de ensino, ela vai ser sobre tudo. Tu vai ter mentoria como a da Karen, de liderança, tu vai ter mentoria como a minha, de gestão de rotina e projetos, tu vai ter uma mentoria de inteligência emocional, tu vai ter mentoria de N coisas. É a mesma coisa curso, é a mesma coisa aula, é a mesma coisa qualquer coisa. Pouco. Aí eu progrido porque eu saio um pouco do estresse e eu prospero porque eu gerencio. Eu aprendo a fazer isso de novo. Agora no meu trabalho, agora com os meus clientes, agora na minha casa, agora com a minha família. E vai progredindo. Tá certo? Cuide de você, coloque em prática o que já aprendeu em prol do seu bem-estar. E é
algo pra gente pensar também em grupo. Então vai ser muito legal. E mentoria em grupo é sempre ótimo, porque tu pode trocar com as outras pessoas. Isso foi uma coisa que eu mudei na minha percepção também. Eu tinha vários pés atrás, mas agora que a gente já teve 4 turmas, eu virei super fã. E foi um feedback que eu recebi de que a troca com as colegas é muito positiva. Então é isso que eu recomendo que vocês curtam bastante também. Tá certo? Espero que vocês comecem a viver melhor agora. Gerenciem bem esse estresse. Falem com a Karen. Deem andamento no Empodere-se. Serão muitíssimo bem-vindas. Tenham uma excelente semana.